Olá, pessoal do Colégio Estadual Inácio, tem alguém aí? Hoje nós vamos relembrar verbete de enciclopédia. Você sabe o que é uma enciclopédia? Antigamente, antes de nós usarmos a internet, as nossas pesquisas eram realizadas em enciclopédia. Isso aqui é uma enciclopédia. Era uma coleção de livros que ficava em uma biblioteca. Esses livros tinham uma capa dura e dentro era a nossa fonte de pesquisa. Era ali que a gente encontrava a explicação, as informações que a gente precisava. Só que hoje as coisas mudaram, né? Então vamos compreender um pouco melhor o significado de verbete de enciclopédia. Verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva, encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Eles são organizados em verbetes. Eles têm um conjunto de objetivo, apresenta definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando uma linguagem objetiva e impessoal. Podem conter gráficos, ilustrações, subdivisões para complementar as informações. Atualmente, há mais uso das enciclopédias virtuais, sendo a Wikipédia a mais conhecida. Ela é colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdo. Por isso que às vezes a gente encontra informações erradas. Criando ou modificando um verbete, tornando assim o texto dinâmico. A leitura em um verbete enciclopédia, impresso e virtual, também muda, uma vez que virtualmente ela não é linear e os hipertextos permitem que o leitor opte por diferentes caminhos e textos, aprofundando o tema. Aprendemos sobre o verbete? Sim. Agora nós vamos estar adentrando em um outro conteúdo e vamos recordar, sabe o quê? O plural dos adjetivos compostos. Adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. Adjetivo composto é aquele formado por dois ou mais elementos, cuja soma gera um adjetivo, ou seja, gera uma característica. Por exemplo, blusas é um substantivo, amarelo escuras. São blusas, está no plural. Nesse caso, apenas o último adjetivo vai para o plural. Camisas azul claras. Também acontece do mesmo jeito. Reuniões administrativo-financeiras. O que nós observamos? Quando trabalhamos com o adjetivo composto, o plural só vai a última palavra, o último adjetivo. Normalmente, esses elementos são ligados por hífen. São dois, basicamente. Os dois tipos de adjetivos compostos em língua portuguesa. Primeira, a formação do adjetivo formado por adjetivo mais adjetivo. Nesse caso, varia apenas o segundo termo, como eu disse para vocês, quando são dois adjetivos. Automóveis azul escuro. Azul é adjetivo, escuros adjetivo. Nesse caso, somente o último vai para o plural. Azul e escuro são adjetivos, variou apenas o segundo, certo? O segundo termo concorda com a palavra automóveis. Relações luso-brasileiras. Luso e brasileiras são adjetivos. Então, tem dois adjetivos. O que vai acontecer? Variou apenas o segundo termo, concordando com a palavra relações. Então, relações é para o plural, brasileiras também. Olhos verdes claros. Verde e claros são o quê? São adjetivo. Nesse caso, varia apenas o segundo termo, concordando com a palavra olhos. Então, o substantivo é olhos verde claros.
segunda, a formada por adjetivo mais substantivo, ou substantivo mais adjetivo, ou substantivo mais substantivo. Como que vai ficar o plural? Nesses casos, nenhum termo varia. Olha, entendeu? Se o adjetivo vem primeiro e depois o substantivo, ou o substantivo vem primeiro, depois o adjetivo, ou quando são dois substantivos. Nós estamos falando de palavras compostas. Lembra o que é isso? Composta é separada por hífens. Automóvel, azul turquesa. Ó, azul turquesa, nós estamos tendo duas palavras separadas por hífen. Azul é adjetivo e turquesa é um substantivo. Portanto, nenhum variou. Quando é adjetivo mais substantivo. O segundo caso, paredes, pêssego claro. Pêssego é substantivo, claro é adjetivo, mas na soma funciona como o adjetivo de paredes. Portanto, nenhum termo variou. Somente a palavra paredes vai para o plural. A qualidade, o adjetivo, não vai para o plural, nem pêssego, nem claro. Próximo caso, calças, cinza, chumbo. Cinza e chumbo são substantivos, mas não funcionam como adjetivo de calças. Portanto, nenhum variou. Como os dois substantivos somados funcionam como adjetivo da palavra calça, nenhum vai variar. Somente o substantivo calças vai para o plural, mas o adjetivo cinza, chumbo, nenhum vai para o plural. Observações. Azul marinho, azul celeste, ultravioleta, apesar de não ser separada por hífen, é um adjetivo composto, tá? E qualquer adjetivo composto iniciado por cor de rosa, né? Por exemplo, são sempre invariáveis, não vai para o plural. Quando eu vou elaborar uma frase que aparece o adjetivo azul marinho, mesmo que a frase esteja no plural, o adjetivo vai continuar no singular. Os adjetivos compostos surdo-mudo e pele vermelha têm dois elementos seccionados. Vamos recordar. Vamos falar de acordo ortográfico? Entendo. Vocês não se lembram disso, né? Vocês já foram alfabetizados com o novo acordo ortográfico. Porém, precisamos conhecer como era antes desse acordo ortográfico. Vamos recordar? Trema. Continua apenas em palavras estrangeiras. Miller, um dos sobrenomes mais comuns na Alemanha, ele é miliano. Ele tem a trema, são esses dois pingos na letra U. Acento diferencial, palavras homográficas, perdem um acento. Quais são as palavras? Era para o verbo, para preposição. Como é agora? Para, verbo, para preposição. Era com acento, agora é sem. O verbo para. Acento diferencial que distingue tempo verbal em singular e plural dos verbos. Permanece. Ele não saiu. Olha como era. A palavra tem, se fosse para o plural, acento. Convém, no plural, acento. Olha o acento, aqui era agudo, aqui virou circunflexo. Como é agora? Continua do mesmo jeito. Tem singular, tem com acento para o plural. Convém com acento agudo para o singular, convém com acento circunflexo para o plural. Acento circunflexo desaparece nas palavras terminadas em, terceira pessoa do plural, do presente, do indicativo ou do subjuntivo, de crer, ver, dar, etc. E em palavras com o hiato ou, como era? Enjoo, tinha acento, leem, e agora? Desapareceu. Enjoo, não tem acento, nem leem. Então aqui está como era
e como é hoje em dia. Paroxítonas com os ditongos abertos, ei e oi. Eles perderam o acento. Vamos ver como é que era? Androide, alcateia. E agora? Tá vendo que androide tem acento, alcateia também? Era assim. E agora? Androide perdeu o acento e alcateia também. Como aqui disse, ó, perdeu o acento. Oxítonas com ditongo aberto, eu, ei e oi, continuam sendo acentuadas. Vamos ver o caso? Chapéu, papéis, herói. Era com acento e continuam sendo acentuadas. Chapéu, papéis e heróis. Não houve mudança, né? Paroxítonas com I e U tônico, depois de ditônico, perderam o acento. Vamos ver como era? Feiura tinha acento, bocaiúva também. E agora? Perdem o acento e fica feiura e bocaiúva, sem acento. Oxítonas terminadas em I ou U, seguida ou não de S, continuam sendo acentuadas. Então, tinha e vai continuar. Como era? Tuiuiu, Piauí. Tá vendo o acento no U e o acento no I? Elas vão continuar sendo acentuadas. Tuiuiu e Piauí. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Vamos agora para as atividades. Vocês estarão usando esses conteúdos, esses conhecimentos, para realizar a atividade proposta. Fiquem com Deus e até a próxima.